Paz de Cristo, irmãos. Então, mais um vídeo aqui, mais um estudo que eu vou trazer para vocês. O estudo de hoje ele vai ser sobre o reino de Deus. Vai ser um plano de fundo bíblico através. A gente vai trabalhar da Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse. A gente vai ver que teve um plano de fundo que Deus deixou, e esse plano de fundo é o reino dele, o reino que ele teve a intenção de fazer desde o começo, desde a criação. E a gente vai ver esse plano de fundo, então. E para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: que a Bíblia ela é um livro único com uma história completa, uma história única. Porque a gente sabe que a Bíblia ela é dividida em 66 livros, certo? Ela foi escrita por 40 autores diferentes, ela foi escrita em 3 línguas diferentes, ela é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento, mas no final de tudo se formou um único livro, que ela foi inspirada por Deus. Então se formou um único livro com um único tema principal e com um plano de fundo que ele deixou na história bíblica inteira. É isso que a gente vai estar vendo nesse estudo. O que eu vou fazer? Esse estudo vai ser um estudo grande, só que eu vou dividir ele em 9 partes, certo? Com essa introdução aqui, ele vai ter 10 partes, só que vão ser partes pequenas, de 10, 15 minutos. Então, isso acho que vai facilitar o entendimento do que eu quero passar nesse estudo. Então, eu vou dividir essa introdução que eu estou fazendo e vai ter mais 9 pontos que a gente vai estudar ponto por ponto daí, para deixar bem claro o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse estudo. Então, a gente sabe que a Bíblia ela é um único livro, certo? E ela tem um autor. Apesar de ter sido 40 autores diferentes, 66 livros diferentes, mas ele tem um autor principal, que é quem? Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a escritura foi inspirada por Deus, ou seja, ela inteirinha ela foi inspirada por Deus. Deus, o Espírito de Deus estava inspirando esses autores a escrever esse plano, esse livro único, uma história única e completa, certo? E esse livro, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem um tema principal. E qual é o tema principal da Bíblia? É Cristo. A gente vai ver lá em Lucas 24, versículo 27, quando Cristo está no caminho de Emaús, ele vai estar explicando para os 2 discípulos e ele vai falar que ele ia explicar para eles o que dele, ou seja, de Cristo, se achava escrito em toda a Escritura. Ou seja, toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, tudo está falando de Cristo, certo? Muita gente acha que Deus teve um plano B, né? Que alguma coisa deu errado, ou seja, ele escolheu lá no Antigo Testamento o povo de Israel, certo? Só que aí esse povo ele não obedeceu a Deus, não obedeceu a lei de Deus, e aí quando Cristo veio, eles rejeitaram a Cristo, e aí por isso então Deus resolveu fazer a igreja dos gentios, certo? E aí formou a igreja dos gentios, que é uma coisa separada de Israel, que não tem nada a ver com Israel, e Deus tem 2 povos distintos. E aí tem promessas para Israel, lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento são as promessas para a igreja. Mas isso a gente vai ver que é um equívoco, e se você ver todo esse estudo, acho que isso vai ficar muito claro, certo? Então, como eu falei, a Bíblia ela tem um autor principal que é Deus, tem um tema principal que é Cristo, e ela tem uma história completa com início, meio e fim, que foi o plano de Deus desde o início. Não teve um plano B que Deus, não deu certo isso aqui, então eu vou fazer aquilo lá. Isso não existiu, certo? E teve a criação, então teve a criação, a queda, e a gente vê uma redenção de Cristo, de Deus, né? Através de Cristo. Ou seja, Deus criou, teve a queda lá em Gênesis 3 já, e a partir de Gênesis 4 é todo o plano de redenção de Cristo que a gente vai estar vendo, e a gente vai ver através desse estudo um plano de fundo do reino de Deus, que ele deixou alguns padrões, e a gente vai ver ao longo da Bíblia inteira esse padrão, certo? Então, para ilustrar um pouquinho melhor ainda nessa introdução o que eu quero dizer, imagina que eu vou dar um livro para você ler, certo? Eu vou te dar um livro normal, qualquer livro de ficção, um livro de ficção normal, e esse livro fala sobre um assassinato. Então eu vou dividir esse livro no meio e vou dar a primeira metade para uma pessoa ler e a segunda metade para outra pessoa.
certo? O que vai acontecer? A história não vai fazer sentido pelas metades. Só metade do livro e a outra metade do livro não vai fazer sentido. Ela não vai ser uma história completa, certo? Ou seja, a pessoa que recebeu a primeira metade do livro, ele vai saber que houve um assassinato, o que aconteceu lá, mas ele não vai saber o final. Quem era o assassino, qual foi o desfecho de tudo. Já a pessoa que recebeu a segunda metade do livro, ela vai saber talvez quem foi o assassino, como as coisas, qual foi o desfecho, como tudo terminou, mas ela não vai saber o porquê, ela não vai saber como que foi esse assassinato, por que houve esse assassinato, quais foram as circunstâncias que aconteceram, certo? Então, com a Bíblia, é a mesma coisa. O Antigo Testamento, ele é uma história, certo? Ele mostra uma história lá no Antigo Testamento, só que ela não tem o cumprimento dessa história, dessa promessa, porque teve promessas lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento separado, ele não tem os cumprimentos dessa promessa. E se você ver só o Novo Testamento, você vai ver os cumprimentos dessa promessa, mas você não vai saber o porquê, não vai te fazer sentido, tá? Mas o que aconteceu para ter esse desfecho, certo? A gente não vai saber o que aconteceu antes. Então é por isso que a gente tem que ver a Bíblia como um livro inteiro, completo, com uma única história, um único propósito de Deus. Porque, por exemplo, se a gente não entender o Antigo Testamento, a gente não vai entender plenamente por que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Muita gente ouve isso na igreja. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas por que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? A gente sabe isso entendendo o Antigo Testamento. Por que Cristo é o filho de Davi? Por que ele é a descendência de Abraão? Por que ele é o leão da tribo de Judá? Por que ele teve que vir, morrer e ressuscitar? Ou seja, todas essas coisas a gente vai entender lendo a Bíblia como um único livro, um livro completo, certo? Continuando aqui na introdução desse vídeo, como eu falei, a gente vai falar muito sobre o reino de Deus, então. O tema principal desse vídeo é o reino de Deus, certo? E é uma coisa que Jesus ele fala muito nos evangelhos sobre o reino dele, certo? E a gente vai ver que tem um padrão nas escrituras para o reino de Deus. Qual que é esse padrão? A gente vai ver que teve um povo, Deus escolheu um povo, num lugar que Deus escolheu para esse povo, sob a autoridade de Deus, recebendo as bênçãos que Deus prometeu. Teve esse padrão, então, um povo, um lugar, sob a autoridade de Deus, recebendo essas bênçãos. E é isso que a gente vai estudar nesses 9 pontos que eu dividi. Eu vou agora aqui mostrar para vocês esses 9 pontos, então. Então aqui, ó, o plano de fundo, né? Esse plano de fundo bíblico, que a gente vai estudar. O reino de Deus em uma linha do tempo. Então a gente vai ver desde Gênesis até Apocalipse essa linha do tempo inteirinha. E os 9 pontos que eu dividi, para ficar um entendimento mais fácil do que eu quero explicar. Primeiro é o padrão do reino perfeito. Isso foi lá na criação. A gente vai ver que na criação tem um padrão ali que Deus está nos mostrando do que é o reino perfeito que ele teve o plano de criar. Então esse reino teve a queda, o reino caído. Então aqui essa segunda parte vai ser na queda. Depois teve a promessa do reino. Então a promessa do reino a gente vai ver quando ele chama Abraão, que ele vai fazer algumas promessas, certo? Então aqui essa parte 3 vai ser ali na época de Abraão. O ponto 4 desse estudo que a gente vai ver vai ser a figura ou a sombra do reino. Isso aqui vai ser ali na parte do rei Davi. A gente vai estar estudando ali no período do rei Davi, que ali a gente vai ver que teve uma figura perfeita do reino de Deus. Como era uma sombra, Deus estava mostrando isso pra gente. Como ele fala, eu não anotei, mas acho que é Colossenses 2, ali no versículo 16, se eu não me engano. Ele vai falar sobre os sábados, as festas, essas coisas que eram sombras das coisas que iam de vir. E a gente vê essas sombras em vários lugares no Antigo Testamento. Parte 5, então, depois que está ali o reino, uma figura do reino ali com o rei Davi, tudo redondinho, as 12 tribos, certinho, vai acontecer algo e o reino vai ser dividido, certo? É o 5º ponto do estudo.
O sexto ponto do estudo, a gente vai ver quando o reino perfeito é profetizado. A gente vai estar vendo ali um pouquinho dos profetas, então, e a profecia desse reino. A parte 7 desse estudo é um vislumbre do reino e do seu rei. A gente vai estar vendo nessa parte 7, então, o período em que Cristo vem pela primeira vez para a Terra, né? Quando ele é crucificado e depois ressuscita. A parte 8 é quando o reino é proclamado. A gente vai estar vendo um pouquinho ali dos apóstolos, um pouquinho ali da parte do apóstolo Paulo, as cartas paulinas. E o ponto final, então vai ser o nono ponto do estudo, vai ser o reino perfeito estabelecido, então. Aí vai ser quando? Na volta de Cristo, certo? Que aí o reino perfeito dele vai ser estabelecido. E a gente vai ver que ele deixou um padrão e a gente vai ver esse padrão se cumprindo em todos esses pontos. E a gente vai ver então esse plano de fundo, tudo que foi acontecendo de Gênesis até Apocalipse, certo? Então esse vai ser o estudo que a gente vai fazer. Essa foi só a introdução para esse estudo. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado curiosos e vão querer assistir todo o estudo. Eu acho que vai ser um estudo muito importante para a gente entender muitas coisas da palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Essa foi só a introdução e agora eu vou fazer vídeos mostrando cada um desses 9 pontos. Então o próximo vídeo vai ser o padrão do reino. Então a gente vai ver esse padrão do reino que teve lá na criação. Então é isso, irmãos. Deus abençoe.